Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou sócio do Nunes Duarte Maganha, escritório de advocacia. Nós somos especializados em startups, micro e pequenas empresas de base tecnológica. E como a gente já tinha feito no mês passado, nós vamos fazer um videozinho hoje falando um pouco sobre um tema para startups, no caso é acordo de sócios. E no mês passado a gente fez sobre termos de uso e política de privacidade. O vídeo está aí tá na fanpage do escritório, se quiserem dar uma olhada também. Foi mais ou menos uns 30 dias atrás, tá? Então, assim, basicamente, para ser bem rápido, que é a ideia do vídeo, a ideia de falar sobre acordo de sócios é para falar para vocês o que é basicamente, quanto que valeria a pena, algumas cláusulas que a gente acha legal ficar atento e trazer também um exemplo prático para vocês conseguirem mensurar, assim, ter uma noção, trazer para o universo das startups o que é o problema e quando é que esse problema pode acontecer, tá joia? Então, assim, basicamente, acordo de sócios ele é o que o próprio nome diz, né? Ele é um contrato entre sócios de uma empresa, no caso uma startup, por exemplo, os sócios fundadores, no qual você vai discutir questões básicas, mas que você não quer mencionar no seu contrato social. Por quê? Porque, para começo de conversa, contrato social, por duas coisas, a gente não costuma colocar algumas informações que a gente coloca no acordo de sócios. Primeiro, porque contrato social, por muitas das vezes, ele é feito por um contador, feito por alguém que não é especialista na área, e acaba deixando alguma cláusula de fora que a gente acha importante ter, e aí a gente coloca no acordo de sócios, ou então também porque o contrato social é um contrato público, tá? E por ser um contrato público, ele acaba trazendo algumas informações para terceiros que talvez você não queira que fiquem sabendo, né? Um concorrente ou um possível investidor, que você não queira que ele fique sabendo aquilo naquele momento, tá? Uma coisa que vocês tenham definido entre vocês. Então, basicamente, a gente coloca o acordo de sócios cláusulas nesse formato, ou mais específicas do que tem no contrato social, ou questões que vocês não querem que fiquem publicamente expostas, tá? Quanto que vale a pena fazer um acordo de sócios? Muita gente pergunta para nós. Na nossa opinião, é meio suspeito de dizer, eu diria que vale a pena sempre, desde que você comece a operar, tá? Tem uma empresa, está começando a funcionar, faça. Mas, óbvio, você está começando a startup, talvez vocês tenham todas as mesmas, todo mundo está fazendo tudo, todo mundo coloca o chapéu de dono e faz o mesmo serviço, faz as mesmas coisas, talvez não seja tão interessante assim, tão necessário, tá? Em termos de custo, não sei, talvez seja de tempo, talvez vocês não queiram fazer por conta disso. Pode ser que não seja tão necessário nesse momento inicial, mas, como advogado, a gente se sente na obrigação de falar para fazer, tá? Porque, a partir do momento que começou a tracionar, está tendo faturamento, está tendo renda, mesmo que seja pequeno, aquilo é interessante para todo mundo, está todo mundo querendo participar daquilo, né? Então, não seria muito legal você não estar preparado se eventualmente alguém, por exemplo, quiser sair do negócio, ou alguém quiser, sei lá, vender a sua parte ou comprar a parte de outro, trazer alguém de fora, estiver reclamando de certas atividades. Então, assim, ter isso bem afinadinho é bacana por conta disso, tá joia? Então, assim, para falar de cláusula importante, falar de mais ou menos umas 6 ou 7 que a gente acha legal de falar, nem é necessariamente cláusula, tá? Mas, assim, tópicos que são importantes, tá? Então, assim, falar de responsabilidade e obrigações de cada um dos sócios, quem vai fazer o quê. Então, assim, a gente vai ter um cara que precisa trabalhar só no marketing, um CFO no financeiro, um CTO no tecnológico, né? Quem vai ser o CEO da empresa, quais são as atividades de cada um, para a gente ter isso bem delineado e não ter discussão lá na frente. Tá? A forma de convocação ou de realização das assembleias também é uma coisa que a gente sempre gosta de mencionar. Tá? Deliberações, o que vão ser deliberações comuns entre as partes, o que vai ser deliberação que vai precisar de tantos sócios para definir, tantos sócios para definir aquilo, total dos sócios para definir isso. Tá? Em questão de também, por exemplo, que acontece muitas das vezes, o sócio gasta muito porque ele é o CEO, tem que viajar para tudo quanto é lado para fazer relacionamento e vendas da empresa, né? Divulgar a empresa. Quem vai bancar isso? A empresa? Ele vai tirar do bolso enquanto a empresa ainda não tá tracionando? Até que momento ele vai bancar isso? Até que momento a empresa vai bancar isso? Essas definições também são importantes, tá? Questão de compra e venda de cotas, que eu acho que talvez seja um dos principais pontos que tem no acordo de sócios, essa questão de compra e venda. Então, assim, quando você vai ter uma questão, por exemplo, de tag along e drag along, que são cláusulas que você amarra as ações para se vender junto ou para se vender separado, né? Questão de call to option, que é quando você vai vender isso para algum dos sócios, tem que informar para algum dos sócios que você está vendendo, o cara tem preferência naquilo. Liquidation preference, que é o que a própria palavra já diz, a própria expressão já diz, que é a preferência na venda, na hora de liquidar, quem é que vai receber primeiro, tá? Então, assim, essas questões, elas costumam
costumam sempre estar nos contratos, nos acordos de sócio, tá? Então, assim, interessante ficar atento para vocês irem acompanhando, assim, até porque uma coisa que a gente vê muito é entra um investidor novo no board e já menciona no contrato de compra de ações ou no contrato de mútuo que ele exige que certas cláusulas constem lá no acordo de sócio a partir do momento que ele converter as ações dele ou a partir do momento que ele entrar na sociedade, tá? Que a sociedade registrar ele como sócio. E às vezes tem algumas cláusulas dessas, como eu mencionei agora, que se você não ficar atento vai incluir lá, tá? E pode dar algum probleminha lá na frente, beleza? Trazendo agora, por exemplo, o prático, muitas vezes a gente tem essa questão dos investidores que a gente sempre menciona porque é muito comum e muito difícil você pegar um contrato de compra de ações para algum investidor que o cara não menciona algumas cláusulas que ele exige que constem no acordo de sócios, tá? No acordo de sócios quando ele entrar no board. Então assim, fica bastante atento se isso vier a acontecer com vocês, tá? No momento do investimento, para vocês poderem discutir. E também, outra coisa que a gente sempre comenta é trazer um caso prático, né, assim, para a realidade, que foi o que eu prometi no início aqui. O caso que a gente separou para falar, o caso estava bem na mídia no início do ano, agora deu uma esfriada, mas saiu no Exame, acho que em fevereiro, falando a respeito do pessoal do hotel urbano, né, que são 2 sócios originais, né, e tem mais alguns investidores, e pela matéria da Exame, no acordo de acionistas com um grupo dos investidores tinha essa questão de que eventualmente eles poderiam comprar um percentual e tudo mais. Acabou no final das contas que o grupo de investidor teria tido maior poder, né, dentro da empresa em termos de percentuais de ações do que os sócios originais, os 2 sócios originais, e destituíram o sócio original da presidência, né, e tomaram a presidência da empresa, então tomaram o poder da empresa. Então assim, nem sei, assim, a gente nem tem muito que entrar no mérito se isso aconteceu ou não, mas assim, é um exemplo prático trazendo para a nossa realidade, porque o hotel urbano é um case gigantesco do Brasil, um caso de orgulho para todo brasileiro, então assim, que trabalha nessa parte de startups. Então, para ficar atento que assim, todo mundo tá correndo esse risco, tá? Então assim, você está começando agora, você está numa fase média, está só com investidor, ainda nem tem investidor, os seus investidores são muito seus amigos, pô, cara, fica esperto nesse momento do acordo de sócios, em que momento fazer isso e como que ele está redigido, para você não ter problema lá na frente, tá? Porque assim, em regra, escreveu é lei entre as partes, tá? No juridiquês falando. Então assim, escreveu entre as partes. Se está assinado entre vocês, é aquilo que vai acontecer, a não ser que vocês façam um distrato e assinem um novo acordo, tá bom? Então fica bem atento a isso. Basicamente a ideia de falar do acordo de sócio era só isso mesmo, falar bem rapidinho. Se tiver ficado alguma coisa em aberto aí, manda pra gente pelo próprio comentário da live, ou manda por e-mail, pela fanpage, que a gente conversa, tenta explicar mais alguma coisa que tiver ficado em aberto. Então, eu não vou ficar aqui delongando em cláusulas, porque isso vai demorar pra caramba, vai ficar um assunto chato, maçante, e a ideia dos vídeos não são esses, tá? São dropzinhos mesmo, 8, 10 minutos, pra gente matar e passar uma informação pra vocês, tá joia? A gente marca uma próxima aí e anuncia pra vocês na fanpage. Um abração, tchau, tchau.